Olá, meu nome é Josilene Rocha, sou pré-candidata a vereadora aqui no município de Planaltina de Goiás e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre gestão pública. O que vocês acham? Qual a importância do gestor na gestão de custos? O que o gestor faz? Ele utiliza de ferramentas e modelos de gestão ou só apenas utiliza sua experiência? Bom, para termos um modelo de gestão, precisamos entender sobre governança. Governança compreende essencialmente os mecanismos de liderança. Para quê? Para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão. Os custos são instrumentos de governança. Bom, como vocês podem ver, aqui a gente tem um gráfico relacionado aos nossos orçamentos, superávit e déficit orçamentário, onde vem oscilando muito e essas oscilações não são bem vistas pelos órgãos de controle. Aqui vocês podem perceber que a gente tem os dados, esses dados foram retirados do TCM, que se refere aos últimos 5 anos. O nosso orçamento, ele oscila muito, isso não é muito bem visto pelos órgãos de controle. Vamos falar sobre a situação atual de Planaltina de Goiás? Você sabia que nos últimos 5 anos houve queda na aplicação no ensino, houve queda na aplicação na saúde e em outras áreas também que é de suma importância para a comunidade planaltinense? Você sabia que o nosso município está entre os 36 municípios que gastam acima do permitido com pagamentos dos servidores? Será que a redução do salário do servidor é a melhor saída para contornar essa situação? Já vemos que não. Você sabia que o nosso município se encontra dentro da lista de municípios que gastam acima do permitido com pagamentos dos servidores? E que a gestão atual queria reduzir o salário do servidor para poder conseguir manter o equilíbrio das contas? Mas essa não é a melhor opção. Vamos ver para frente outras opções que outros municípios estão adotando e que está dando muito certo sem precisar ter que reduzir o salário do servidor. Agora, um ponto muito importante. Você sabia quanto que o município está devendo? Nosso município tem um saldo devedor milionário. O nosso município está devendo mais de 174 milhões. Esse é o resultado de uma péssima gestão. Os erros mais comuns dos nossos gestores, encontrados por auditorias de órgãos de controle, estão a omissão do dever de prestar contas, a ausência de comprovação de publicação, ou seja, contratação direta sem justificativa, a falta da justificativa e comprovação da efetividade e economicidade do tipo de contratação direta, que é o caso que estamos vivenciando hoje com relação à saúde. A gestão atual quer contratar uma associação, uma empresa privada para poder administrar a nossa saúde sem justificativa, sem pensar na economicidade, que é a economia dos nossos recursos. Tivemos essa polêmica em relação ao servidor, onde a gestão atual queria reduzir as gratificações, queria reduzir o salário do servidor. Essa não é a melhor opção. Aqui a gente pode perceber que alguns municípios estão adotando algumas práticas para que não precise reduzir o salário do servidor. Algumas delas são revogar diversas comissões, suspender temporariamente a realização de horas extras, também é uma solução, por que não? Exonerar diversos servidores comissionados. Exonerar diversos servidores comissionados. Não é hora de contratar servidor comissionado. Devolver diversos servidores cedidos de outros municípios. Enfim, tem várias práticas para que a gente possa evitar mexer no bolso do servidor, no bolso do cidadão que presta serviços essenciais para a comunidade planaltinense. Vamos voltar para o nosso modelo de gestão ideal. O nosso modelo de gestão ideal é um sistema cíclico, onde precisamos primeiramente ter uma gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento é ter dados o suficiente para repassarmos aos nossos gestores, à nossa equipe técnica, para que juntamente com os órgãos de controle e juntamente com a Câmara de Vereadores possamos utilizar o nosso recurso da melhor forma possível. Um melhor modelo de gestão, ele deve ser pautado primeiramente por leis, por um modelo legal. Um exemplo, deixar de prestar contas, isso não pode jamais, em hipótese alguma, acontecer. Depois de um modelo legal, a gente precisa conceituar, ter um modelo conceitual, ou seja, priorizar os nossos orçamentos e daí passar por um modelo sistêmico,
ou seja, equilibrar as nossas contas. Aí sim, podemos ter um modelo de gestão que ele vai atender a todas as necessidades da nossa comunidade. Os indicadores de desempenho de custos servem para fazer medições dos resultados de um modelo de gestão. Para isso, precisamos de um processo. O processo começa com um compromisso. Depois vamos pensar no recurso, quais são os recursos para que possamos tomar as decisões e assim obter um bem e serviço de acordo com a necessidade da comunidade. E tudo isso com eficiência, tudo isso com eficácia, tudo isso com economia para que possamos atingir os resultados. Tudo isso se chama efetividade. Esses são os 4 eixos que a gente precisa dentro de um modelo de gestão. São indicadores de desempenho de custo. Um gestor todos os dias toma decisões. Para que ele possa tomar as melhores decisões, ele precisa de cruzamento de informações, ele precisa de dados, ele precisa de sistemas de informações. A própria CGU fez apontamentos sobre a necessidade do nosso município fazer cruzamento de dados para evitarmos fraudes em benefícios do governo, como o Bolsa Família. Imagine a quantidade de famílias que estão sem receber o benefício porque outras famílias estão recebendo indevidamente, por falta de conhecimento, por falta de cruzamento de dados, falta de cruzamento de informações. E quais são os fatores que limitam uma boa gestão? Uma delas é o imediatismo. Os gestores estão acostumados a elaborar projetos não pensando na próxima gestão, mas pensando em se reeleger. Outra é a falta de participação do comércio, falta de participação dos empresários para uma melhor estrutura para a nossa comunidade. Outra limitação é a resistência do gestor em pensar em projetos que possam contribuir para a melhoria de toda a comunidade. Outra limitação é a falta de comprometimento de todos os envolvidos na gestão. Outra limitação é na deficiência da entrada de dados, para sabermos se os projetos estão de acordo com as necessidades da comunidade. A barreira cultural se deve ao fato da mesmice. É continuarmos sempre as mesmas gestões, cometendo sempre os mesmos erros. Essas limitações fazem com que toda a gestão seja comprometida. E nós temos muito potencial para melhorar. Em que a gestão de custos acrescenta em nosso município? A gente vai ter uma melhor alocação de pessoal, a gente vai ter um melhor monitoramento, controle e tomada de decisão. A gente vai ter um melhor contingenciamento, ou seja, um plano B. Se caso o plano A não der certo, a gente precisa de um plano B para que as coisas aconteçam. A gente vai ter uma melhor definição de prioridades, o que realmente aquilo vai fazer diferença na vida das pessoas dessa comunidade. Nós teremos uma melhor transparência e qualidade nos gastos, como estamos gastando e com o que estamos gastando. Precisamos também fazer análise de benchmarking, ou seja, comparar, olhar no vizinho, olhar no município vizinho, as práticas que estão dando certo para poder serem adotadas aqui de acordo com a realidade do nosso município. Aí sim, vamos eliminar o desperdício, para que possamos planejar o nosso orçamento e assim ter uma melhor avaliação de políticas públicas. Precisamos definir centros de responsabilidade. Tudo isso faz com que tenhamos o melhor gestor. Essa gestão toda é melhorada e a imagem do gestor também é melhorada. Com base no que foi falado, é importante que todos nós façamos a nossa parte. O legislativo de controlar e fiscalizar todas as ações do gestor, o Ministério Público acatando todas as denúncias e a gente que faz parte da população acompanhar através dos órgãos de controle como o nosso gestor está utilizando os nossos recursos. Meu nome é Josilene Rocha, sou pré-candidata a vereadora. Que tal fazermos uma Planaltina melhor?